Na minha cabeça, se eu fechasse as minhas pernas, o bebê, o feto ia ficar. Por mais que eu estivesse sangrando bastante, eu tinha a esperança de poder fazer algo para reverter o quadro. Eu sempre tive uma relação muito complexa com a minha fertilidade. Então, na minha cabeça, eu não poderia engravidar. E aí a gestação do ano passado foi uma surpresa, mas foi uma surpresa boa. Chegando nos 3 meses, eu descobri. E aí a gente viveu a gestação por poucos dias. Eu sou deputada estadual de 2º mandato, estou há 6 anos naquele lugar. Eu estava no meio da privatização da votação da privatização da Sabesp, estava me preparando para uma maratona. O Poder Legislativo é uma maratona, gente. O processo de perda da gestação aconteceu, eu comecei a sangrar na Lesp. Não acho que tenha sido o excesso de trabalho também, é porque, como eu disse no começo, eu tenho uma situação clínica bastante delicada. Uma gestação, no meu caso, será sempre uma gestação com grandes chances de não chegar ao fim. Cheguei no hospital de carro oficial, tava no trabalho mesmo, saí correndo. Na maternidade é um lugar onde famílias começam. Gravidez desejadas são celebradas. Eu tinha ligado para a diretora que eu tava com sangramento e muita dor, ela tava me esperando na recepção, a gente tem uma relação, ela tava me esperando na recepção. E eu fiquei constrangida. Eu tive um pouco de medo de ter atendimento diferenciado por conta da minha posição, mas aí a primeira coisa que ela me disse é: eu não tô te tratando diferente porque você é deputada. Eu tô te tratando diferente porque você tá perdendo um bebê. Não é só por conta da sua dor e do risco da sua saúde, mas que aquelas mulheres que vão ter que esperar um pouquinho porque ainda não tá na hora dela, te verem sangrando assim e desassistidas, elas vão perder a confiança na minha equipe médica. Então eu estou te separando delas para elas não te verem, para garantir tranquilidade. Por mais que eu estivesse sangrando bastante, eu tinha a esperança de poder fazer algo para reverter o quadro. Teve uma hora que eu comecei a fechar as pernas. Eu tenho pânico, falei que eu tenho problemas hormonais que acarretam numa depressão muito profunda. Teve uma hora que eu tive uma crise de pânico muito profunda e eu comecei a impedir que os médicos me examinassem. Na minha cabeça, se eu fechasse as minhas pernas, o bebê, o feto ia ficar. E do meu lado tinha uma mulher que estava com o bebê recém-nascido, que estava criando vínculo, entendeu? Então, além da minha dor de desejar um bebê que eu não teria, ela também estava sendo afetada por aquela cena, porque fica constrangida de celebrar o nascimento do seu bebê. A parte que mais me marcou, que estava lúcida, foi o retorno. Depois de 1 semana você tem que voltar. Hoje o estado de São Paulo comete uma nova violência, outra coisa que a gente tem que tratar na política daqui a pouco. Os restos fetais são armazenados e periciados. No meu ponto de vista, uma tentativa de criminalizar mulheres, para saber o que aconteceu com aquela gestação. Aí em 1 semana você volta à maternidade, já, mais calma, sem emergência, sem sangramento, e senta na recepção. Aí eu sento lá na recepção, um monte de mulheres que vão ter a luz. E aí eu lúcida, vinha famílias para as visitas, vinha cestas de café da manhã, ursinhos de pelúcia, e outras mulheres gritando em trabalho de parto, outras mulheres sangrando, com medo de perder a gestação e tal. Falei pro meu marido: vamos embora. Aí ele falou: e o seu exame? E a sua perícia? Eu falei: dane-se, vamos embora. Eu não consigo ficar aqui. Pude optar por fazer o pós particular com o ginecologista da minha confiança. Mas uma mulher pobre que vai ter que fazer o pós na maternidade, ela vai ter que revisitar isso algumas vezes. Perder uma gestação é algo muito comum e a gente fala pouco, né? 1 a cada 4 gestações não chegam ao fim. E aí que vai caindo, desde a recepção até o final do processo, vai caindo a ficha da importância de um projeto que eu já tinha apresentado no passado, que tinha sido vetado, que nasce da ideia de um colega, e quando eu bato o olho eu falo: nossa, que incrível separar na maternidade mulheres que perdem a gestação e mulheres que tiveram gestações bem-sucedidas, para acolhê-las também emocionalmente. Só que o Dória vetou esse projeto.
2021. Na maternidade eu fiquei pensando nisso. A gente reprotocolou. Como os colegas estavam todos muito sensíveis, não foi difícil aprovar dessa vez. Por que os colegas estavam sensíveis? Porque eu entrei em processo lá na Assembleia Legislativa, então vários colegas assistiram. E agora tá na mão do Tarcísio, a gente tá aguardando para saber se vai se tornar realidade ou não. A diferença do que a gente está propondo no projeto de lei para criar alas separadas é que não dependa da boa vontade do profissional, mas que exista uma organização para que sempre seja possível. Na recepção nós ficamos todas juntas. Na fila para exames, que geralmente você fica na fila para entrar no ultrassom, no corredor, ficamos todas juntas. O quarto é na medida que os partos vão acontecendo. Então pode acontecer de ter uma mulher com um recém-nascido e outra com um feto morto, esperando por uma cesárea. E aí você vai ficar esperando pelo tempo que for necessário para uma cesárea no quarto com alguém que está com o bebê no colo, entendeu? Nós somos movidos e comovidos com cuidado prioritário ao bebê, ao feto, à vida que está chegando, mas a gente não pode interromper a vida que carrega outra vida. Então, preparar as maternidades para que as mulheres sejam a protagonista daquele evento. Mas eu acho que, como toda mulher que desejava uma gestação e não conseguiu, mais do que luto fica culpa. Não que tenha sido uma escolha, eu também me perdoo. Eu não parei, sentei e falei, dane-se a gestação, eu vou trabalhar. Eu achei que eu tinha tempo, que eu vou sobreviver a essa votação aqui. E dá tempo de depois a gente organizar como é que eu vou fazer repouso. Não deu. Resta a culpa. E eu acho que muitas mulheres também, porque assim, eu tava com uma votação que era importante pra mim, mas tem mulheres que não podem parar. Porque o sustento dos seus filhos dependem necessariamente disso. Tem mulheres que estão trabalhando de doméstica carregando peso na casa dos outros enquanto estão grávidas. Às vezes não é possível parar. E talvez seja por isso que o número de interrupção de gestações seja tão elevado. Eu acolho também a minha urgência pelo futuro das pessoas que existem. Quando a gente está discutindo água, quando a gente está discutindo fenômenos climáticos e etc. Eu tenho Theo. O Theo vai ter 20 anos quando a gente estiver falando do final desse decênio que os cientistas estão apontando como decênio definitivo para a gente parar as alterações climáticas para ter condições. Tem eu mesma, que ainda vou estar aqui, você, etc. Então a gente está lutando por muitas vidas e a minha também, né? Eu sou um sujeito. A política faz muito sentido para mim, o meu trabalho me move. Toda a minha trajetória fala de politizar o meu sofrimento. O sofrimento de ter nascido preto, o sofrimento de ter nascido pobre, o sofrimento de não acessar ensino superior. Esse é mais um sofrimento que a gente vai politizar. Inclusive, eu acho que a politização da dor das mães vai salvar o mundo e eu vou vivendo esse processo com a tranquilidade disso. Mas hoje resta duas reflexões, assim. A primeira é que a gente precisa discutir mulheres e parto. Agora eu passei o tempo todo falando de mulheres, mas também vale lembrar que homens transgestam, é um recorte que a gente não pode deixar de fora. Mas que existem pessoas já vivas por trás de parto, a gente precisa garantir dignidade nesse momento da gestação e não estamos distante disso. Mas também tem uma outra coisa que eu venho discutindo mais. Eu me preocupo mais comigo agora. Disso tudo. Eu quero ter dias de folga. Eu quero poder planejar uma nova gestação. Eu quero viver eles com os amigos deles e fazer um macarrão com salsicha correndo para poder alimentar toda uma tropa de crianças que um dia ainda vai estar na minha casa. Desse processo resta também o saldo de eu perceber que eu também sou uma mulher, sabe? Eu quero que as mulheres todas tenham gestações em que elas possam ser mais saudáveis e protagonistas, mas eu também sou uma mulher.